Olá, hoje é terça, 13 de novembro. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Após mais de 3 horas de debates acalorados e muitas questões de ordem, parlamentares de oposição conseguem mais uma vez adiar a votação do projeto de lei da escola sem partido aqui na Câmara dos Deputados em Brasília. No Dia Municipal da Assistência Social, trabalhadores e usuários dos serviços protestam contra o corte do orçamento para 2019. Instituto lança manual para defender os direitos dos povos indígenas e tradicionais. 70% dos paulistanos acham que o racismo se manteve ou até aumentou na cidade de São Paulo nos últimos 10 anos. Equipes prosseguem com as buscas no Morro da Boa Esperança, em Niterói, onde no sábado um desmoronamento atingiu casas, deixou 15 mortos e várias famílias desabrigadas. A reportagem é de Viviane Nascimento. Depois da tragédia, a emoção de quem perdeu casa e família. Estava completando 3 anos na sexta-feira. O Arthur, quem mais da família? O Nicole. Aqueles 8 meses, 10 meses. A metade da casa ela foi toda afetada, porque conforme desceu tudo, a casa da vizinha, que era muito perto da nossa, ela veio todinha para o lado da nossa casa. Me ligaram avisando que meu filho estava no meio dos escombros lá. Eu vim e quando eu cheguei, o meu irmão, que como estava na rua, ouviu o barulho, subiu e quando chegou lá em cima, ele tirou o meu filho de lá de dentro dos escombros. As comissões de direitos humanos da Alerj e da Câmara de Niterói receberam representantes dos moradores. Em pauta, além da assistência aos afetados, a crítica à falta de políticas de habitação no município. Há cerca de 10 anos, técnicos da Universidade Federal Fluminense elaboraram um mapeamento que nunca foi usado. Notificação e sirene não é política habitacional, não resolve. Se eu moro numa casa que está em risco, eu não moro porque eu escolhi. Eu fui colocada lá pela minha falta de alternativas, pelo meu salário que é baixo, pelo preço das moradias que é muito alto. Então, se eu estou lá, é porque eu não tenho onde ficar. Dizer para mim que eu estou em risco e que eu tenho que sair, eu vou para onde? Em seguida, foi feita uma diligência ao local do deslizamento. A gente está tentando fazer, em primeiro lugar, é ajudá-los a se organizar, para que todos eles estejam incluídos nos cadastros da prefeitura, para que todos eles saibam quais são seus direitos. As equipes continuam trabalhando para remover os escombros e restabelecer serviços como água e energia elétrica. As 22 famílias afetadas estão em abrigos ou em casas de parentes. As doações recebidas desde domingo estão sendo organizadas para distribuição. A prefeitura alega que a área não era considerada de risco e uma nota técnica do Departamento de Recursos Minerais do Estado afirma que a ruptura do maciço que causou a destruição era imprevisível. No entanto, os moradores contam que esse não foi o primeiro deslizamento e que outras casas já tinham sido interditadas em anos anteriores sem nenhuma providência adicional tomada pela prefeitura. Orientaram a gente na época, quando eles interditaram da primeira vez, em 2017, que era para a gente procurar um órgão, alguma coisa que nos ajudasse a não ter que voltar mais para lá. Só interditaram e pronto, né? Deixaram a gente lá, né? Não falaram mais nada. A preocupação é que novos desabamentos aconteçam. Os sinais são visíveis. A rocha atrás desta casa já apresenta rachaduras. A prefeitura pediu para eles fazer, com seu próprio recurso, um muro de contenção. Agora mesmo, eu filmando aqui, esse pedaço de pedra caiu, entendeu? E minha mãe mora aqui, meu irmão mora aqui, eu fico preocupado. Nessa outra, os moradores improvisaram contenções, já que mesmo informando as autoridades, não receberam a atenção devida. Eles estiveram aqui há 10 anos atrás, falaram que ia cortar essa pedra e não cortaram nada. Aí o rapaz aqui que encheu esses 3 galões que vocês viram aí, cheio de concreto, ela tinha caído. E tiveram aqui ontem, falaram que esse papel está no bombeiro há 10 anos e ninguém resolveu nada. Está aí a pedra pronta para cair. Outra tragédia no Boa Esperança.
15 famílias da comunidade dos Maracajás, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, foram alvo de ordem de remoção e demolição nesta manhã. A reportagem é de Adriana Maria. Há mais de 100 anos, moradores estão na comunidade dos Maracajás, que oficialmente pertence à aeronáutica. Hoje de manhã, policiais militares, guarda municipal e polícia civil cumpriram uma ordem de remoção e demolição das casas. Os moradores disseram que não foram informados e que a ordem de despejo é do ano passado. A comunidade tentou impedir a entrada dos agentes, que responderam com truculência. Que isso, cara? Calma aí, rapaz! Calma aí, rapaz! Calma aí, rapaz! Em nota, a Aeronáutica informou que a Justiça Federal cumpriu decisão judicial de reintegração de posse do terreno após notificações prévias aos ocupantes dos imóveis. O Instituto Terra, Trabalho e Cidadania lançou hoje o Manual para Defender Povos Indígenas e Tradicionais. O documento traz orientações para auxiliar pessoas e organizações no trabalho de defesa dos direitos indígenas. A reportagem é de Leandro Chaves. No meio da mata, na região do Jaraguá, 8 famílias vivem nesta pequena aldeia indígena. Encontrar locais como esse na região chega a ser comum para quem vem de fora, mas cada pedaço de terra por aqui é sagrada para eles. Nós temos a nossa cultura, a nossa língua, a nossa crença, nós temos o nosso modo de vida tradicional de viver. O fato da gente ter que compartilhar do modo de vida do não indígena não significa que a gente quer deixar nossa cultura de lado, não significa que a gente quer virar ambicioso, que a gente quer virar capitalista. A gente é obrigado a falar o português, a gente é obrigado a estudar, a gente é obrigado a estar nesse sistema porque o sistema nos obriga. Só que o direito dos povos indígenas sobre as terras que ocupam se tornou motivo de preocupação para essas comunidades, principalmente após a declaração do presidente eleito Jair Bolsonaro de que quer acabar com as demarcações de terras indígenas no país. Na Constituição brasileira está garantido o direito dos povos indígenas, né, que foi um direito conquistado com luta, não foi um direito dado. Nossos antepassados lutaram muito, né? Muitos que já se foram estavam lá com dificuldade de falar o português, com dificuldade de ter transporte, mas foram, viajaram e conseguiram conquistar hoje, no jeito do Juruá, do não indígena, a maneira de nós nos defendermos, né? E hoje a gente vê um retrocesso, né? Com pessoas que participaram da eleição, não só o presidente eleito, mas também o governador do estado de São Paulo, que vem ameaçando também os direitos dos povos indígenas em São Paulo. E o receio que nós ficamos, né? Porque isso atinge o nosso psicológico, que acaba atingindo o nosso físico e o nosso espiritual. Para defender o direito dos povos indígenas e tradicionais, o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania lançou uma nova versão do seu manual. A publicação traz orientações para auxiliar pessoas e organizações a trabalharem em defesa dos índios. O manual ele se propõe a pensar universalmente várias pautas que interseccionam a realidade dos povos tradicionais, que seja demarcação das terras, reconhecimento de territórios quilombolas, enfim, vários tipos de comunidades tradicionais que tem no Brasil, e em áreas como até na justiça criminal, direitos humanos como um todo. Por enquanto, o manual está disponível apenas na internet, mas o objetivo é fazer com que a informação ganhe força dentro das aldeias. Falta conhecimento, né? A gente acaba, às vezes, ignorando de que, independente do contexto que a gente vive, seja urbano, rural, enfim, os povos indígenas também estão ali. Então, tem muitos povos indígenas que vivem, comunidades que vivem na cidade de São Paulo, e a gente não sabe sobre isso. O lançamento é aqui, então dá para pensar que mesmo lá no Jaraguá, ou mais no interior, nas regiões do Vale do Ribeira, tem uma série de comunidades tradicionais que se organizam e que estão ali resistindo diariamente. Então, é muito importante, até não só para o manual é muito importante para instrumentalizar a luta das pessoas que estão diariamente resistindo, mas também para trazer conhecimento para outras pessoas que imaginam que vivem muito longe de comunidades tradicionais, indígenas, e entender como essas populações são especialmente afetadas em cenários de racismo institucional, de uma série de retrocessos de direitos e violação de direitos humanos.
Mobilização em São Paulo denunciou a redução na capacidade de atendimento de serviços de assistência social, atraso nos repasses de verbas, violações de direitos humanos aos atendidos em albergues e descontinuidade nos atendimentos. A reportagem é de Michele Gomes. Foi na Praça Princesa Isabel, na região da Luz, que representantes de organizações sociais, trabalhadores e usuários dos serviços de atendimento da assistência social se reuniram para protestar contra o corte do orçamento previsto para o ano que vem. Está vindo aqui na rua para mobilizar os serviços e para exigir que a prefeitura nos dê um orçamento, para a cidade que possa atender realmente as necessidades de quem depende da política da assistência social hoje. A população em situação de rua é uma das que mais sofrem com este sucateamento. O cozinheiro Alexandre está na rua há 14 anos. Ele vive em abrigos da prefeitura e tem visto o desmonte de serviços que já foram referência. Quando o poder público quer, ele consegue fazer algo de qualidade. Não é baixando o orçamento, não é sucateando, não só a assistência como a saúde e outras secretarias estão sendo sucateadas. Relatório da Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo aponta denúncias de falta de materiais básicos de higiene, comida azeda e até agressões físicas e verbais nos abrigos. Para o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua, é preciso mudar a política da assistência para um modelo que promova a autonomia. O sucateamento que nós estamos vendo na área social, ele é inédito. Nunca tivemos um sucateamento tão grande como estamos tendo agora. Agora, se você for olhar quanto custa cada pessoa que está na rua por mês, custa R$ 1.500 por mês. Só que esse valor não chega neles chega a salsicha, porque vai ficando na estrutura. Então, não se tem uma política que gere autonomia, mas clientelismo. Para reivindicar o aumento do orçamento da assistência, os manifestantes marcharam pelas ruas da capital paulista e protocolaram em diversos órgãos públicos uma carta aberta com reivindicações do Fórum da Assistência Social de São Paulo. A gente aproveita para denunciar aqui nessa caminhada o sucateamento dos serviços, a gente aproveita para denunciar o assédio contra diversos trabalhadores e a falta de serviço na cidade de São Paulo. Na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, o secretário que assumiu hoje, José de Castro, prometeu lutar pela ampliação do orçamento do município, em discussão na Câmara Municipal. Estamos todos empenhados nessa luta, ela é comum e vocês podem contar comigo, a gente está de portas abertas aqui no gabinete de SMARTS. Nós participamos da audiência pública, a comissão que eu participo de direitos humanos, a gente tem pedido para poder fazer um diálogo melhor com o secretário, porque a gente gostaria de fazer um indicativo maior e retirar essa proposta de fechamento de serviços, vinculado com outros vereadores de outros partidos para que a gente consiga avançar nesse item. Se a gente não conseguir que o prefeito volte atrás e os vereadores consigam adendar esse orçamento, nós teremos inclusive o risco de fechamento de serviços, os poucos que já existem. Com o agravante que no momento de crise como a gente está vivendo, a demanda da assistência social aumenta significativamente. Em São Paulo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto fez agora há pouco uma caminhada da Praça da República até a Secretaria Municipal de Habitação. O MTST quer agilidade na aprovação dos projetos habitacionais, que no caso de algumas ocupações é aguardado há muito tempo. A intenção é contratar a construção dessas moradias pelo Minha Casa Minha Vida Entidades. E uma multidão de trabalhadores sem teto ocupou agora há pouco a Prefeitura de Santo André, no ABC Paulista. Os manifestantes dos condomínios do MTST, Pinheirinho, do ABC e Santo Dias cobram o habite-se para as famílias receberem as chaves dos apartamentos. Eles também reivindicam a isenção do IPTU.
E o deputado federal Luiz Henrique Mandetta, do DEM do Mato Grosso do Sul, cotado por Jair Bolsonaro para comandar o Ministério da Saúde, é investigado por suspeita de tráfico de influência e fraude à lei de licitações. O caso tramitava no Supremo Tribunal Federal, mas foi transferido para a Justiça Federal do Mato Grosso do Sul em setembro. O inquérito apura se a contratação de 2 empresas para a Secretaria da Saúde do Mato Grosso do Sul, quando Mandetta era o secretário, ocorreu em troca de apoio à campanha do deputado em 2010. E as propostas da equipe de Bolsonaro para a economia, como a redução das alíquotas de importação, trazem riscos para os trabalhadores. A análise é do comentarista político José Lopes Feijó. Quais são as propostas do candidato, agora presidente da República eleito, Jair Bolsonaro, para o Brasil? Nas áreas dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, mais ou menos o discurso já está dado. É um discurso de retrocesso, de retirada de direitos, de ataque àqueles que são e pensam diferentes. Um discurso da intolerância. Mas e para a área econômica? Quais são as suas propostas? O inúmero contingente de setores empresariais que apoiaram a candidatura de Jair Bolsonaro o fizeram dando um cheque em branco, sem conhecer as suas propostas. E agora, muitos deles estão com os cabelos em pé. O economista-chefe de Jair Bolsonaro, futuro ministro da Economia, tem dito que vai liberar geral, ou seja, que vai reduzir as alíquotas de importação de bens industriais, fazendo uma farra dos importados, com uma consequência brutal para o desemprego no Brasil? Sim, porque na medida em que o país passe a não ter mais barreiras para a importação, significa que os empregos serão gerados lá fora, nas outras nações. Aqui dentro será gerado ainda mais desemprego e mais desigualdade. Mas os industriais, por exemplo, que apoiaram Jair Bolsonaro, agora estão preocupados com os diversos anúncios que já foram feitos. Extinção do Ministério da Indústria e Comércio e Desenvolvimento, né, que eles estão correndo atrás para ver se convence a montar o da Produção, Trabalho e Comércio. E se dizem, pelos cantos, é verdade, não publicamente, preocupados com este anúncio de importações sem limite, sem barreiras, que pode acabar com a indústria brasileira. E defendem que uma política de liberação de importações só poderia ser feita em acordos comerciais em que os países exportadores para o Brasil oferecessem contrapartidas importantes para o setor industrial brasileiro e para a nação brasileira. Mas, pelo visto, não é isso que pensa Paulo Guedes, que acha que o correto é liberar geral, assim como fez Collor de Mello, com pesadas consequências para a indústria nacional. O problema é que esses empresários não vão pagar o preço sozinho. A classe trabalhadora vai pagar com desemprego e a sociedade brasileira com mais desigualdade. Depois do intervalo, aumenta a reação contra a proposta da chamada Escola Sem Partido. A gente volta já. Olá, pessoal, uma excelente noite a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais e vamos aos comentários. Eu começo lendo da Beatriz Serra. As tragédias são anunciadas e o poder público não faz absolutamente nada. E a Vera Araújo escreveu: os problemas do Brasil são sempre os mesmos e quem sofre são os mesmos de sempre. E o Guilherme Henrique escreveu: coisa simples, é só investir o imposto que a gente paga em conjuntos habitacionais. Não saiam daí que daqui a pouco eu volto com mais comentários.
No mês da consciência negra, a rede Nossa São Paulo e o Ibope Inteligência apresentaram o resultado da pesquisa Relações Raciais na Cidade, que aborda questões sobre preconceito, discriminação e igualdade de oportunidades. A reportagem é de Jomiag. Acompanhe. É comum a educadora física Ruth dos Santos sofrer racismo nos locais onde entra. Você percebe quando você chega no lugar, quando as pessoas te olham de cima a baixo, né? Ou quando você vai fazer alguma pergunta, perguntar sobre algum tipo de serviço, elas te questionam como se você não tivesse ou informação o suficiente ou condições de estar naquele ambiente. Para 66% dos paulistanos, existe discriminação contra os negros em ambientes como shopping centers, restaurantes, lojas e supermercados. Essa é uma das conclusões da pesquisa Viver em São Paulo, Relações Raciais na Cidade, encomendada pela Rede Nossa São Paulo. Os jovens apresentam maior capacidade de identificar essas situações de preconceito, assim como a população mais pobre e menos instruída. Então, esse grupo, dessa parcela da população, jovens, negros, das periferias da cidade, menos instruídas e mais pobres, é a parcela da população que mais apresentou a visão de situação de preconceito. Pelas pesquisas que a gente vem realizando, a população rica da cidade de São Paulo vive num espaço bastante segregado, onde não consegue identificar situações de desigualdade, situações de violência e situações de preconceito. Isso é um padrão que nós temos visto nas pesquisas da Rede Nossa São Paulo, mas nessa pesquisa em especial se intensifica o fato de que o grupo mais velho, branco e mais rico da cidade de São Paulo é o grupo que menos percebe situações de preconceito e de discriminação racial. Talvez seja porque justamente é o grupo que pratica o preconceito e não o grupo que, de fato, é atingido por esse preconceito. Para o professor de Direito do Mackenzie, Silvio Almeida, o racismo faz parte do capitalismo e só pode ser superado com o fim do sistema. Cada vez que você tem um aprofundamento das desigualdades, que você tem, por conta disso, uma obliteração, né, um corte, né, do espaço democrático, uma diminuição do espaço democrático, obviamente que o racismo ele é a única forma de gestão, né, possível dos conflitos sociais que vão ocorrer inevitavelmente por conta do modelo econômico e por conta também das crises. A pesquisa também revela que 66% dos paulistanos acreditam que negros têm menos oportunidades de trabalho e 77% acham que a prefeitura faz pouco ou nada para mudar a situação. Para a Rede Nossa São Paulo, é importante a prefeitura realizar programas de inclusão e ações que combatam o racismo na cidade de São Paulo. Pela pesquisa, 7 em cada 10 paulistanos avaliam que a prefeitura tem feito pouco ou nada para conseguir combater o preconceito na cidade de São Paulo. O que nós temos visto do ponto de vista das políticas públicas é que, infelizmente, a prefeitura não vem apresentando políticas públicas com substância para combater essa questão, como, por exemplo, promover campanhas de conscientização, debates públicos ou mesmo dar o exemplo colocando no seu corpo de secretariado e no primeiro escalão da prefeitura pessoas negras, pessoas pardas. Então você vê que a prefeitura nem tem feito uma boa política e também não tem dado o exemplo. Pelo menos 100 professores da Universidade de São Paulo assinaram uma carta em apoio ao reitor da USP, Varran Agopian. Ontem, o reitor afirmou que é impossível a presença e a existência do projeto Escola Sem Partido na universidade. No documento, os professores defendem os valores democráticos, a garantia da liberdade de pensamento, expressão e ensino, além da autonomia universitária. Em Brasília, a oposição conseguiu mais uma vez impedir a votação do projeto de lei da Escola Sem Partido. A proposta quer proibir os professores de ministrarem disciplinas ou realizarem aulas com temas que abordem questões políticas, de gênero ou orientação sexual. A reportagem é de Welson Kalinowski. Foram 2 sessões da Comissão Especial da Escola Sem Partido nesta terça-feira. A primeira durou cerca de 3 horas, no período da manhã. A segunda, no meio da tarde, foi mais curta, ambas acompanhadas por manifestantes do lado de dentro da sala de comissão, mas também teve protestos do lado de fora, com o apoio de parlamentares contrários ao projeto. Deputados federais que, aliás, utilizaram uma estratégia que acabou dando certo e impediu a votação. Com bate-boca e muita discussão, o debate foi constantemente travado por pedidos de questões de ordem. A irritação dos deputados favoráveis ao PL levou à descompostura, a ponto do deputado delegado Éder Mauro, do PSD do Pará, fazer gestos com as mãos
imitando armas e tiros. O que querem aqui é matar a educação, matar o sistema educacional. Isso aqui é um interditum prohibitorium à liberdade de cátedra. É uma agressão contra o cumprimento de um currículo nacional. Você não pode falar de gravidez na adolescência porque é a ideologia do gênero, porque é o estímulo ao sexo precoce, como se isso já não estivesse generalizado neste país. O projeto Escola Sem Partido, também chamado de Lei da Mordaça, sofreu algumas alterações pelo relator, deputado Flavinho, que precisam ser aprovadas antes da votação final. É neste ponto que o PL tem sido travado pela oposição. A demora na análise tem contribuído, inclusive, para mudar alguns votos, como o do deputado Pompeu de Matos. Não vejo por que ter partido político na escola. O que não pode tirar a liberdade da escola. Nós não estamos brincando agora. Eu não quero que uma escola vá lá ensinar um aluno a ser do PDT, do PT, do PMDB, do PSDB. Não é para isso. Agora, eu quero uma escola que discuta tudo, para que possa mesclar o conhecimento do aluno daquilo que ele sabe e aprendeu em casa e daquilo que ele não sabe e vai aprender na escola. Nos próximos dias, a estratégia da oposição deve ser mantida, estendendo ao máximo os debates com novas questões de ordem na comissão especial. Até lá, a expectativa é de que o Supremo Tribunal Federal conclua o julgamento de uma ação que contesta uma lei similar à Escola Sem Partido, que já vem sendo aplicada no estado de Alagoas. Ministros já se manifestaram dizendo que o projeto é inconstitucional, fere a liberdade de expressão, estabelece censura prévia, tira a liberdade de cátedra, tudo aquilo que a Constituição assegura. Então não tenho dúvidas que na instância suprema do Judiciário esse projeto será considerado inconstitucional. E para falar sobre essa proposta, eu vou conversar com a Stephanie Kowalski, que é diretora de comunicação da UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Boa noite, Stephanie, tudo bom? Seja bem-vinda aqui no seu jornal. Stephanie, como que a UBS ela enxerga essa proposta, né, chamada da Escola Sem Partido? Como que vocês encaram essa medida? Nós encaramos como uma afronta a qualquer tipo de liberdade do estudante. Nós acreditamos que o papel social da escola é, para além de formar os futuros profissionais, também formar cidadãos que futuramente vão estar construindo a sociedade, construindo o Brasil. Então, você tem uma proposta onde você tira qualquer tipo de debate e possibilidade de liberdade de expressão, tanto dos estudantes quanto dos professores, a partir do momento também que você diz que a doutrinação nas escolas a partir de livros, só você ir dentro de uma escola, você vai ver que não tem nem livro na escola. Você diz que os professores são doutrinadores, mas não tem professor na escola. Então, nós vemos que temos vários outros problemas e que o Escola Sem Partido não deve ser o foco de debate e que também não deve acontecer. Nós, da UBS, se posicionamos totalmente, completamente contra a Escola Sem Partido, porque nós somos a favor de uma escola que ensine o jovem a pensar, que ensine o estudante a ter senso crítico, e o Escola Sem Partido vai completamente contra isso. E nós chamamos o Escola Sem Partido de Lei da Mordaça. E, Stephanie, todas as mobilizações que vocês realizam para conscientizar essa questão, né, desse projeto, como que você enxerga os estudantes? Como eles estão encarando, interpretando? Eles estão conseguindo entender que isso é algo prejudicial? Grande parte dos estudantes tem essa compreensão, mas os estudantes, hoje, a juventude em si, se vê muito longe da política, se vê distanciado da política, então acredita que muitas vezes ele não precisa saber disso, ele não faz parte disso. Só que também nós precisamos ter a compreensão que não é só ruim para um lado, né? São ruim para os dois lados, porque todos os estudantes não vão ter mais o direito de debater e de fazer uma coisa que hoje é real nas nossas escolas, que é nós podemos discutir, apresentar a nossa opinião sobre algo, escutar a opinião do colega e assim conseguir crescer, né? Então a gente, a partir disso, nós temos feito várias campanhas de conscientização, conversado com os estudantes dentro da escola, para mostrar para os estudantes que não existe escola sem partido. Existe a proposta de uma proposta de censura dos estudantes dentro das nossas escolas. E, Stephanie, o governador reeleito do Maranhão, o Flávio Dino, ele assinou um decreto que institui no estado as escolas com liberdade sem censura, que é totalmente contrário à escola sem partido. Como que vocês avaliam essa iniciativa? Nós avaliamos essa iniciativa como a melhor iniciativa
iniciativa possível. Algo ser exemplificado, né? Exato, algo que deveria ser usado como exemplo e algo que deveria sim ser feito pelos nossos governantes, pelos nossos deputados federais, que ao invés de discutirem problemas reais nas nossas escolas, ficam tirando problemas que são inexistentes e que não acontecem dentro das nossas escolas, criando coisas, criando ideias e distanciando a escola real da escola que eles têm a ideia que acontece. E Stephanie, o Conselho Nacional de Educação, ele aprovou até 30% no ensino à distância no ensino médio. Como que a UBS avalia essa medida? A UBS sempre defendeu que os estudantes precisam estar cada vez mais dentro da escola, que a juventude precisa estar cada vez mais dentro da escola, não distante, que é o que estão querendo fazer. Sim. A outra questão essa educação à distância vai ser aplicada como? Ela vai ser aplicada pela internet? Utilizados. Porque aí nem todos os brasileiros têm acesso diário à internet. E os pais? E as crianças? Porque o nosso não, né? O presidente eleito, ele tem a proposta de educação à distância também, desde o ensino fundamental. E aí, quem que vai ficar cuidando e garantindo que essa criança estude? E a qualidade do ensino também que vai ficar... Fora a questão de qualidade do ensino, porque a partir do momento que você não tem um espaço de debate, um espaço de construção, matérias como as exatas, que são o que mais diferenciam as escolas privadas das escolas públicas, em censos que saíram no INEP e em vários órgãos de pesquisa, vai acabar distanciando ainda mais, porque se você não consegue muitas vezes aplicar esse ensino para um estudante como professor, imagina pela internet, né? Então nós vemos que a qualidade da escola pública vai regredir ainda mais, sendo que já é muito já não existe uma qualidade real no nosso ensino e com isso a possibilidade da gente ter uma escola pública gratuita e de qualidade que faz com que o estudante entre numa universidade vai se tornar cada vez mais distante. Com certeza. Bom, Stephanie, obrigada, pela sua participação aqui, as portas sempre abertas. De nada. Bom, e depois do intervalo, a luta contra o fascismo no Brasil e na Itália. Você vai ver já já. Olá, pessoal das redes sociais. Voltei com os comentários. Eu leio da Isabel Cristina. Amordaçar a escola é uma agressão ao livre pensamento. E o Paulo Teixeira escreveu: todo cidadão e cidadã consciente, preocupado com o futuro do povo brasileiro, deve dizer bem alto, não à lei da mordaça. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. Não saiam daí. É o momento de aglutinar forças em torno de uma resistência propositiva em defesa da democracia e dos direitos, articulada com a campanha Lula Livre. Esse é um trecho da resolução divulgada hoje pela Central Única dos Trabalhadores, após reunião em que foram analisados o processo eleitoral e os desafios para o futuro. Uma das propostas da CUT é realizar, no primeiro trimestre do ano que vem, o Encontro Nacional da Classe Trabalhadora para construir uma pauta unificada de ação política. Servidores municipais de São Paulo protestaram hoje em frente à Câmara Municipal, no centro da cidade, contra a volta da tramitação do projeto de lei que altera a previdência do servidor. O projeto do ex-prefeito João Dória, do PSDB, estava parado desde as manifestações e a greve que mobilizaram milhares de servidores contra a proposta no início do ano. Os trabalhadores não aceitam a volta do projeto e iniciaram nova mobilização. Esse projeto é uma coisa absurda, é um projeto que a gente vai pagar mais e para botar um dinheiro em bancos e no futuro, como está acontecendo no Chile, estou aqui com o broche da No Más AFP,
que é a Associação de Fundos Previdenciários, que há mais de 40 anos lá o Pinochet colocou, privatizou a previdência das pessoas lá, entregou na mão dos bancos. Hoje os idosos estão morrendo no Chile, não tem como se sustentar, as famílias estão tendo que cuidar, porque não dura 5 anos depois que eles se aposentam esses fundos de pensão. A ativista uruguaia Lilian Celiberti, sequestrada em Porto Alegre há 40 anos por militares brasileiros e uruguaios, voltou à capital gaúcha para participar de eventos sobre o episódio que ficou conhecido como Sequestro dos Uruguaios. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. Foi no Memorial do Rio Grande do Sul que um encontro serviu para relembrar o episódio que colocou a capital gaúcha na rota da Operação Condor. Era uma articulação dos serviços secretos das ditaduras do Cone Sul, que na década de 70 tinha como objetivo eliminar opositores dos governos militares. De que estávamos fazendo? Estávamos defendendo companheiros. Por isso fomos chamados de subversivos, sediciosos e perigosos. Sim, éramos perigosos porque não convivíamos com nenhum autoritarismo, nem o faremos jamais. Nem lo haremos jamais. O destino de Lilian Celiberti começou a mudar para melhor depois que o jornalista Luiz Cláudio Cunha, na época na revista Veja, recebeu um telefonema anônimo denunciando o sequestro de Lilian e de seu companheiro Universindo Dias. Luiz Cláudio produziu então uma série de reportagens que chamaram a atenção da opinião pública. A presença dela aqui, viva, forte, lúcida, consciente, como sempre, é a prova de que ela venceu. Apesar de todo o sofrimento que ela teve que passar nesse período, acho que a resistência conjunta da imprensa brasileira, com a ajuda dos advogados, da OAB, de entidades de direitos humanos, na época, todos unidos contra a ditadura, acabou sendo um alento para que hoje a gente tivesse desfecho feliz. Deputados estaduais gaúchos também resolveram acompanhar de perto o episódio. Em 1980, surgia pela primeira vez numa Assembleia Legislativa uma comissão de direitos humanos. Foi a comissão que organizou o evento no Memorial, em conjunto com o Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. O que falta para a maioria das pessoas é conhecimento sobre esse passado histórico para ficar indignado com o que aconteceu. Por isso esse evento tem esse objetivo, trazer personagens que estão vivos, que sabem contar da sua história, que está registrada, inclusive em todos os veículos de comunicação aqui do estado do Rio Grande do Sul. São 40 anos de uma história, aliás, de um episódio que dá conta de todo o contexto da época. E para nós, além de respeito às vítimas daquela ocasião, tanto a Lilian quanto o Universindo, e também uma saudação aos jornalistas que cumpriram com o seu papel, queremos que sirva de alerta para as atuais gerações, para nunca mais quererem que se repita isso que aconteceu há 40 anos aqui em Porto Alegre. Veja agora outros destaques desta terça. Terceiro dia de bombardeios entre Israel e o grupo Hamas deixa pelo menos 13 mortos e dezenas de feridos. O conflito começou após a operação secreta israelense em Gaza, controlada pelo Hamas, que resultou na morte de um comandante e 6 militantes palestinos, além de um coronel israelense. A região não viu uma troca tão intensa de foguetes desde 2014, quando uma guerra de 50 dias deixou mais de 2.000 mortos, a grande maioria do lado palestino. Sobe para 44 o número de mortos e 228 desaparecidos no incêndio florestal na Califórnia, considerado o pior da história do estado americano. Pelo menos 9 pessoas foram carbonizadas dentro dos carros quando tentavam escapar das chamas. Mais de 250 mil moradores tiveram que deixar suas casas por causa do fogo que devasta o norte do estado desde quinta-feira. Gravação pode indicar ligação do príncipe saudita Mohammed bin Salman no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Segundo o jornal New York Times, um dos 15 acusados pela morte do repórter teria pedido para avisar o chefe sobre o crime em telefonema para assessor de bin Salman. Khashoggi foi morto no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, no início de outubro.
Em Roma, 20 mil pessoas se reuniram para protestar contra o decreto anti-imigrantes do ministro do Interior, Matteo Salvini, líder do partido de extrema-direita Liga. Também houve manifestações em outras 50 cidades italianas. A multidão carregava cartazes e faixas com os dizeres: lute contra o fascismo, vidas negras importam e lar para todos, fronteiras abertas. O Brasil foi lembrado. Um dos cartazes, com as fotos de Jair Bolsonaro e Matteo Salvini, trazia o apelo: vamos detê-los. No Entrevistas de hoje, Juca Kfouri recebe a reitora da PUC, Maria Amália Habib Anderi. Eles vão bater um papo sobre educação e o futuro do ensino superior. E só no governo Lula, os negros, pobres e periféricos passam a entrar na universidade com o Reúne e com o ProUni. Não há discussão a esse respeito, porque as estatísticas estão aí. Então, as universidades, ao mesmo tempo, elas carregam essa contradição. Ao mesmo tempo que são lugar de produção de conhecimento, de reflexão sobre a realidade, de crítica, de construção da cidadania, elas são também um bastião das elites, daqueles que ascendem pelo menos as classes médias altas. Isso incomodou demais? Esta inclusão a qual você se refere, de que de repente o filho da empregada, da cozinheira, entrou na universidade, em que medida isso incomoda? É mais ou menos como ir entrar no avião no aeroporto, né? A história que a gente já ouviu tantas vezes, né? O programa Entrevistas vai ao ar logo mais às 10 horas aqui na TVT e nas redes sociais. Depois de 20 anos de ocupação na cidade de Campo do Meio, em Minas Gerais, 450 famílias de agricultores estão ameaçadas de despejo por uma decisão da Justiça. Veja na reportagem de André Vieira, da Telesur. Quilombo é um lugar de resistência dos negros que fugiram da escravidão. Estamos no acampamento Quilombo Campo Grande, no sul de Minas Gerais. Aqui, 450 famílias lutam pelo direito a essa terra, fundamental para garantir liberdade e dignidade a agricultores. Wesley Renan, de 22 anos, é um dos 1000 trabalhadores que vivem aqui. Esse lugar para mim aqui é muito importante, principalmente também para a juventude, que eu acho que o mundo lá fora tá muito difícil. E aqui dentro eu acho que é um lugar onde que eles podem evoluir com saúde, evoluir de mente aberta para o mundo. Depois de 20 anos de ocupação, os agricultores produzem por ano 410 toneladas de café. Também cultivam produtos como mandioca e feijão. Antes, funcionava aqui uma usina de cana-de-açúcar que faliu e deixou sem emprego dezenas de trabalhadores. Há uma semana, um juiz determinou a desocupação do local. O casal Maria de Fátima, de 39 anos, e Gilvan Gonçalves, de 43, formam uma das 450 famílias ameaçadas pela decisão. É uma coisa assim muito triste, né? Porque vem passando por cima de tudo que as pessoas construiu com muito amor e com muita luta, né? Porque para a gente ter alguma coisa não é fácil. Tem pessoas aqui que os pais morreram trabalhando nessa usina, a família inteira trabalhou na usina, até hoje não recebeu um centavo, entendeu? Aí o cara ainda julga ser o proprietário. A usina que reivindica a posse da terra tem atualmente uma dívida de mais ou menos 300 milhões de reais. Parte disso deveria ser pago aos antigos trabalhadores da empresa que hoje estão acampados aqui. Para o movimento dos trabalhadores sem terra, a decisão favorece os latifundiários da região, com interesse nas terras para expandir o agronegócio. Qual proposta é melhor? Que alguém responde, porque hoje 450 famílias, cada uma dessas famílias consegue dar emprego aí para 2, 3 pessoas. Agora soma quanto dá. Enquanto ele tem 400 mil pés de café plantado e trabalha 40 pessoas. Então, é isso que fica, né? Como que a justiça pode ficar do lado da injustiça? O despejo das famílias está marcado para amanhã. O seu jornal fica por aqui. Boa noite a todos e a todas. Até amanhã e a luta continua.
Olha, pessoal, eu aqui de volta com seus comentários. Continue participando, estou gostando de ver, viu? Quanto mais gente participar, mais voz teremos também. Infelizmente, a gente não consegue ler todos os comentários, mas a gente vai tentando aos pouquinhos. Eu leio do Alaúde Mari. A escola com mordaça não tem razão de existir. A escola é o espaço onde a troca de ideias acontece. O Ademir Wilderker, espero que eu tenha pronunciado, Windecker, é isso. Bom, espero que eu tenha lido certo seu sobrenome, Ademir. De Porto Alegre, Rio Grande do Sul, seguimos juntos na resistência contra os retrocessos em defesa dos direitos dos trabalhadores e da democracia. E a Fátima Vaz Salvador. Depois do golpe, o Brasil virou uma terra sem lei, sem respeito, sem humanismo, sem direitos e, enfim, sem características de pátria. Bom, agradeço a todos pelos comentários. Se eu li errado o seu sobrenome, viu? Espero que depois eu consiga ler certinho. Obrigada pela companhia e pela participação. E não se esqueça, amanhã pontualmente às 7 da noite tem mais notícias e informações aqui no seu jornal. Beijo grande, até lá!